Então, nossa experiência vai ser assim, todos os dias. Um ambiente novo, um lugar aconchegante, a gente ter um bom bate-papo, um bom network, falar de tecnologia, falar de mercado financeiro, falar do futuro. E é isso que a BX quer propor esse desafio. Nós falamos ontem, mas não custa repetir. Nasceu da demanda de uma mesa, de um almoço, esse projeto. E cada vez mais a gente vai percebendo que essa oportunidade de fazer essas conexões, ela se faz necessária nesses ambientes. E hoje teremos aqui, junto com o C6, uma série de palestras com temas muito interessantes, muito importantes. E a curadoria, ela se preocupou muito em fazer uma introdução, trazendo os temas muito mais voltados para o nosso dia a dia. Foi o dia de ontem. Infelizmente não tivemos ali a doutora Lúcia, mas os temas eles seguiam aquilo que a gente está acostumado, mas também trazendo as novidades, trazendo o que é de importante e interessante. O dia de hoje ele vai ser um pouco diferente. Ele traz os temas voltado para o que há ali de futuro, o que estão sendo testado, experimentado, novos modelos de negócio, novos jeitos de fazerem as coisas, oportunidades que se dão ao longo de jornadas, o que a gente pode olhar para a tecnologia e para onde está indo esse caminho. Então, a curadoria teve esse cuidado de concentrar hoje um tema tranquilo. E se vocês estão sentadinhos, vão ficar ali, depois do exercício, para poder dar uma tomada, mas a gente vai até as 10 horas da noite aqui. Hoje está permitido. Né? Muito bom, muito bem. Né? E como eu fiquei sabendo, foi cancelado o Repial, então é às 10 palestras. E amanhã nós estaremos sairemos também cedo, né? E vamos rumo ao Alphaville. O trânsito vai pegar ali nos hotéis, vamos passar ali nos 2 hotéis. Com quem estiver distante, a gente concentra, depois vamos procurar o PC ali, para a gente olhar tudo direitinho, para que a gente vá rumo ao Alphaville. E lá vamos também estar sendo recepcionado, um importante player, e ao meio-dia nós vamos sair lá da TecBan e vamos para o Coco Bambu. Então quem reservou voo aí cedo, perdeu o almoço amanhã, vai ser lá no Coco Bambu, está reservado para a gente ir lá na sala até às 3 horas da tarde. E às 3 horas encerramos lá, pegamos a van de volta, rumo aos hotéis, rumo ao aeroporto de Congonhas, né? O aeroporto de Congonhas, a van, rumo ao aeroporto da noite. Então, volta-se de lá. Quem tiver de carro, quem então tiver que sair antes, né? E aí pode, mas aqueles que tiverem condições de cumprir ali toda a oportunidade de estar com todos esses horários ali, vai ser muito bom. 3 horas saímos de lá, rumo ao aeroporto, rumo aos hotéis. Perfeito? Muito bom. Hoje nós vamos falar de alguns temas e quero aqui, antes de iniciar, agradecer aos nossos parceiros que estão investindo também nesse projeto, assim como vocês, que acreditaram. Tem muita gente que está convicto de que esse propósito ele é válido e validando esse propósito, né? Então, quando fomos desafiados, né? Reginaldo, Luciano, Alisson, o Anderson, Mário, outros, né? Ali com esse desafio trouxe para a gente. Nós trouxemos até as empresas, ao C6,
POS Controle, a Tecpan, a GS1, a Mendes. Vamos fazer um evento, vamos estar juntos. E esse pessoal acreditou e estamos aqui. Muito obrigado por nos receber. Bem, eu queria falar com vocês sobre o começo do fim. Eu venho pensando muito, né, o que nos aponta o fim. Quando a gente observa o fim. E aí tem várias formas da gente ver isso, né? Tem o fim de um processo, tem o fim de um projeto, né? Tem o fim que muitos de nós sabemos que ele vai chegar, mas ninguém quer que ele chegue rápido, né? Isso tudo tem um fim. E aí, nós como empresários, nós como empresas, podemos programar esse fim. Podemos programar esse fim. Quando a gente pega as teses da Singularity University, eles te desafiam a programar o fim da sua empresa. E eu não sei quantos de vocês já pensaram e já programaram o fim da sua empresa. E lá, esse desafio, ele é trazido para você. Por que ele é trazido para você? Por que esse desafio é imposto a você? Porque se você não o fizer, outros vão fazer. Então, que o faça você, que bote fim no modelo que está, no modelo que é, e inicie um novo ciclo, e inicie um novo modelo. Essa é a tese do fim que eles aplicam lá. Por que isso é importante? Porque a mudança, ela está acontecendo e ela vai acontecer. E aí que ela seja programada por você. E uma vez que ela for programada por você, você estará sempre fechando e abrindo novos ciclos. E mais, eu quero vir e falar com você sobre o sucesso. Acho que é importante a gente falar sobre o sucesso. E a provocação é, o que é o sucesso? O que é o sucesso para você? Dividir em áreas. O que é o sucesso? O que é profissional, pessoal? Acho que são realizações. Conclusão de algumas pequenas realizações no longo da sua jornada, da sua vida, você consiga olhar para trás e se sentir realizado. Isso ficou certo. Consegui, cheguei. O que é o sucesso, Luiz? Essa prosperidade, você realmente conseguir alcançar aquele sonho e já se planejar tudo próximo. Legal, muito bom. Sucesso, então, é aqui, quando você chega, né? Eu quero compartilhar uma outra percepção com vocês também. Quando a gente olha para o começo do fim, a gente está fechando ciclos, né? E aí você observa, quem desenvolveu o idosa aqui? Nossa, levanta a mão não, pessoal. Vai. Cheio de carinha nova aqui. Quem desenvolve idosa? Quando nós começamos lá com DOS, desenvolvemos, evoluímos, muitas empresas que vocês conheceram ficaram lá quando chegaram novas tecnologias. Muitas empresas desenvolvedoras não conseguiram ir para o Windows. Muitas empresas começaram aqui no Windows. Então, se você que começou a desenvolver em DOS não tivesse dado fim àquela fase, você não estaria no Windows, ou aquele cara que começou no Windows tinha dado fim, dependendo da sua vontade. E esse ciclo, ele foi se desenhando na jornada. Ontem nós falamos muito de Android, e se projeta essa ideia do Android como absoluto, muito em breve. Mas eu queria provocar para vocês e perguntar, quem aqui está desenvolvendo um Web3?
Não, é só levantar e baixar, não precisa ficar com a mão levantada não. Alguém já está? Alguém aqui já está estudando blockchain? Blockchain. Hoje nós vamos ter duas palestras interessantes aqui à tarde, e uma palestra vai ser bastante bem introduzida aqui sobre Web3, sobre blockchain. Nós estamos iniciando e fechando o ciclo. Iniciando e fechando o ciclo. E aí é importante olhar para esse carinha aqui. É importante olhar para esse carinha porque quem tem filhos de 10 anos, na faixa de 10, de 8, de 7, de 11, pergunta para ele, que ele vai te responder o que é isso aqui. Pergunta para ele, porque talvez ele não saiba, mas ele já está aqui. Então, se o seu cliente de hoje, ele nasceu provavelmente entre 88, de 88 para cá, dependendo ali, o cara que está assumindo a empresa do pai, o cara que foi formado e está numa empresa maior, que é seu cliente, ele está lá na diretoria, ele está pensando, então daqui a 10 anos, você quer ser um empresário de software? Daqui a 10 anos, a sua empresa existirá ou terá aquele fim lá? Se sua empresa existirá daqui a 10 anos, qual é a tecnologia, então, que esse software estará entregando? Esse consumidor, que é esse empresário, onde que ele está? Onde se vende mais hoje calçados? Onde se vende mais calçado? Especificamente. Você está falando geograficamente ou você está falando de uma plataforma específica? Né? Aí que está. Hoje o maior número de calçados ele já é virtual. O maior número de roupa já é virtual. É maior a quantidade virtual do que a quantidade física. E onde elas estão sendo vendidas? Nas plataformas. O Metaverso é uma delas, tem Sandbox, tem N plataformas, e vocês conhecem algumas. Já estão sendo vendidas lá. Se está sendo vendidas lá, então tem alguém vendendo e alguém comprando. Isso logo é o quê? No mercado é um estoque. E um estoque ele precisa de um software. Quem está gerindo essas compras e essas vendas? Para onde que está indo a gestão desse dinheiro, dessa moeda? O software que esse pessoal está utilizando para gestão financeira lá nas plataformas, aqui na Web3? Quais são as linguagens de programação que essa tecnologia usa? Esse cara, quanto que ele custa no mercado para ele estar dentro da minha empresa, para ele desenvolver? Então, são algumas das provocações que você, como empresário, faz ali no seu dia a dia. Claro, tem uma jornada até chegar lá. Mas quanto que eu estou trabalhando nisso? Ontem, nós estávamos falando lá, o Thiago chegou e me mostrou ali a inteligência artificial dele no celular. Pô, para, com calma, né? A gente está no 2D aqui ainda, né? Então, a gente tem muita tecnologia sendo trabalhada, sendo desenvolvida na Web 2, mas nós temos os nossos filhos, o novo consumidor. O mundo terá, em 20 anos, 10 bilhões de pessoas, vão ser 20% a mais de consumo no mundo. Quem vai gerir essa cadeia de escoar e gestão vai ser vocês que estão ouvindo essa sala. São as empresas de software. Quanto que eu estou preparado para isso aqui? Então essa é uma provocação, porque quando nós olhamos para o que tem, a gente olha e vê. Há muitas pessoas com sucesso fazendo o que faz hoje
e ali. Mas o quanto que esse sucesso ele é benéfico para a gente quando a gente olha muitas empresas que tiveram e foram de grande sucesso na sua época, só que por algum motivo, que seja de concorrência, que seja de mercado, que seja de qualquer atualização, o sucesso não deixou elas terem a humildade, a simplicidade de se jogar, se projetar e pegar. A maioria da indústria já está vendendo em plataformas como metaversos e em outras plataformas. A gente tem indústrias têxteis, indústrias... a gente tem farmácia. Fiquei sabendo agora que tem uma rede de farmácia que construiu um mapa na rede de farmácia. Observe, então, o meu ciclo, as pessoas da minha contemporaneidade, elas não vão comprar uma farmácia digital, né? Mas quanto o meu legado vai ir à frente. E aí, quando a gente observa os inconformados, a gente vê inovação. Quando a gente observa as pessoas que elas não são conformadas com o sucesso, a gente vê a inovação. E aí algumas dessas empresas, elas são milenares. E aí tem algumas empresas que estão chegando agora. Espera aí, onde você está achando que você está? Está chegando agora e já está pegando o lugar. Fala assim, não, eu quero ser o segundo. Não, agora eu sou o segundo, eu quero ser o primeiro. E está indo. E tudo indica que eles estarão aí por muito tempo. Porque quem está querendo... Quem já usa inteligência artificial aqui? Quem quer usar inteligência artificial nas suas aplicações? Então você vai estar consumindo aquele cara. Observe a jornada que a NVIDIA tem ainda pela frente. Então, além de estar chegando caras novos, tem pessoas altamente inconformadas e inovadoras. E essas pessoas estão sempre olhando para novos negócios. Sempre olhando para novas fontes. Né? E uma característica que observo nessas empresas, quando fui fazer um estudo, são aquisições. Então, uma empresa de software, ela consegue chegar no nível, e quando consegue chegar no nível, ela começa a ter receitas. E aí eu não estou aqui e não quero que vocês entendam mal, mas eu vejo muito empresário de software, quando está tirando bons retornos na sua empresa, investir em outros negócios totalmente diferentes. Aí ele vai e começa a investir em cavalos. Eu gosto, então vai e começa a investir em cavalos. E aí começa a tirar o receita da software house e investir em cavalo. Software house. E as aquisições que ele deveria estar fazendo? Qual que é o ciclo de vida dessa empresa? Não está investindo, não está botando dinheiro ali. Quanto que eu vou crescer? E o meu planejamento, que é de 12% ao ano, ele não poderia ser de 20% ao mês? Que falta para que eu cresça 20% ao mês? Talvez não esteja dentro de casa a resposta, talvez a resposta esteja lá fora. Quem está olhando para a aquisição? E aí, quando a gente olha para essas empresas, a gente vê elas criando e desenvolvendo comunidades. Vou dar um exemplo para vocês. Quem conhece a SAP? Os VAR da SAP não saem de lá. Por que eles não saem de lá? Por que é difícil eles saírem de lá? Por que a hora tem aquela família e eles não saem de lá? Por que eu estou perdendo revenda? Estou
Nós temos que pensar sobre essa questão da comunidade. Estão essas empresas voltadas para a sociedade? Estão essas empresas voltadas para o benefício da sociedade? Estive semana passada lá em Minas, em Pouso Alegre, fazendo uma palestra de supermercadista. E ao preparar essa palestra, eu comecei a olhar qual é o objetivo do supermercadista. Qual é o objetivo do supermercadista? O supermercadista, ele tem o objetivo de ter uma bonita loja, de fazer algo importante, de entregar um bom produto, de deixar o cliente encantado. E aí o cliente entra lá, pega, e aí ele compra aquele produto, e amanhã ele vai lá e encontra na esquina o melhor preço. O que ele faz? Ele vai lá para o melhor preço. Né? E aí eu fiquei imaginando ali o que me faria seguir um supermercado, o que me faria ser cliente fiel de um supermercado. E aí a resposta veio quando eu completei 45 anos. A resposta veio quando eu peguei o tubo de shampoo e não consegui ler o que estava escrito ali no tubo de shampoo. Você está rindo porque você é novo. Né? Está rindo porque é novo. Quando eu não consegui ler o que estava escrito no tubo de shampoo, eu fui na oftalmologista. Ela falou assim, está tudo bem. Quando você estiver caindo na rua, você volta aqui que a gente resolve. Né? Então está ótimo. Mas e no supermercado? Se a minha esposa pede para que eu compre um shampoo sem sal, que ela usa, sei lá. Se o meu esposo pede para que eu compre a cerveja sem glúten, ele é da turma do sem glúten, como é que eu vou saber se aquele produto atende ou não atende? Alguns têm vergonha. Pega uma pessoa de alguma determinada idade, ela tem vergonha, ela não tem coragem de falar. E aí o que acontece? Ela não faz. E aí eu falei assim, cara, o software pode resolver isso de forma tão simples. Tão simples. Mas é problema do supermercadista? Não. Você não está enxergando? Problema seu. É problema dele? Não é. Mas é por oportunidade dele fazer com que aquele cara venha ali. Agora você imagina, se eu pego o tubo de shampoo, faço a leitura lá no leitor e traz na TV as informações que são importantes daquele produto, de um nível, de uma leitura, traz ali as informações de produtos correlacionados. Cara, ele resolve o meu problema e eu passo aí naquele cara. Então, muitas das vezes, nós temos que entender muito bem o negócio do nosso cliente para que a gente, então, tenha sucesso cada vez mais. E olhar para a sociedade pode ser uma oportunidade sobre isso. Quantas pessoas você impacta? Qual que é o percentual do PIB que passa no seu software? Tem muitas informações nas sociedades que a gente precisa fazer. Quando a gente olha para essas empresas que são inconformadas, a gente observa um outro detalhe bem interessante que eu queria aqui compartilhar com vocês. A gente tem todas essas empresas com um fator de negociação das suas cotas num nível bem expressivo. E a gente tem um entrante que vem agora, não anda na estrada de terra, e o fator dele já é 41. Os caras valem 41 vezes. Eu está um pouco desatualizado, mas essa informação, eu estava tentando fazer o cálculo dela ontem, se não me falha a memória, ela já está em 42. Estava me dando 41,9, 41,8. Eles estão crescendo toda hora. Então eles pegaram ali e estão indo. Mas nós temos uma empresa como a Amazon, por exemplo, que vale 14. Quanto que vale a minha empresa? Quais são as defesas que eu tenho dentro da minha empresa? Como é que a sociedade está vendo ela?
Qual o problema de fato eu estou resolvendo do meu cliente? Eu estou olhando para o cliente do meu cliente falando assim, aquele cara, se eu não botar as informações lá no supermercado, ele vai cair, ele vai levar o shampoo errado, ele vai apanhar da cara, e eu sei como é que é apanhar de uma mulher, então vou deixar ele passar essa vergonha. Então, quando a gente começa a olhar para os novos negócios, para as aquisições, para a sociedade, nós começamos a ver isso aqui. E quando a gente olha para essas empresas, o que essas empresas têm em comum? O que essas empresas têm em comum? Vai, Valder. Como é que é? Nasceu na garagem. Sonho. Sonho. Começaram pequeno. Começaram pequenas. Mais alguma? Sucesso. Sucesso, pode ser. Conformados. Quando a gente olha para elas, a gente vê várias, inúmeras ações aqui, mas eu quero voltar para a origem. Essas empresas tiveram origens, a sua maioria, em estrutura que não existia. Assim como muitos foram em oportunidade de ocupar espaço que ninguém queria ocupar. Na garagem, na salinha do padrasto. Era em ambientes não de tecnologia. Assim como muitos, essas empresas nasceram de ambientes que o cara olhava assim, isso aí não chega amanhã. Né? Agora tem uma outra característica que todas essas empresas que nasceram lá, e principalmente os Estados Unidos, têm em comum. Essa é de pós-graduação. Quem sugere falar? Qual que é a característica que essas empresas têm aqui, que estão? E quais que são a característica de todas as empresas de sucesso nos Estados Unidos têm em comum? Todas essas empresas nasceram com conselho. Era eu, mas eu tinha 3 conselheiros. Eram nós 2, mas o cara tinha 3 conselheiros. Éramos 5, mas o cara tinha 2 conselheiros. Lá, alguns de vocês já foram em visitas. Eu não sei se já fizeram essa pergunta. Por que todas as empresas, e lá tem essa cultura de, desde o início, desde a origem, eles estarem buscando conselho. Eles estarem querendo aprender com alguém. Eles estarem querendo compartilhar, ter os insights. A gente não tem esse hábito, principalmente as empresas sofrem muito pouco. E provem ao contrário. Quem tem conselho na empresa aqui? Isso é muito importante, porque muitas das vezes você sai da sua empresa e a decisão só está com você. E você não tem com quem compartilhar isso. Você chega lá e fala assim, meu bem, hoje, então, eu também, não vamos falar de trabalho em casa. E aí? E está certa. Ela não é seu conselheiro, ela pode ser sua sócia, mas ela não é seu conselheiro. O conselho tem que funcionar em horário de trabalho. O conselho tem que ser administrativo, tem que ser consultivo, tem que ser eficaz. E o quanto... Aliás, como é que eu tenho condições de competir com essas empresas? Como é que eu vou competir com elas? Elas estão sendo bem instruídas. Não que nós não consigamos o sucesso da forma que nós tenhamos no desenho. Mas se a gente não tiver as mesmas ferramentas, né? Se botar o Rubinho com um carro e eu com a melhor Ferrari, eu vou chegar na frente. Mas assim, vamos competir com as mesmas ferramentas. Quais as ferramentas você está utilizando para competir? Por que nós não temos aqui no Brasil empresas de tecnologias com tamanha expressividade como a gente tem lá? Por quê? Por que as empresas maiores do Brasil ainda são da época da corrida do ouro? São da época da corrida do petróleo. Essa época já passou.
A gente está falando o tempo todo e ouvindo isso o tempo todo em todos os eventos, que agora qual que é o novo petróleo? Se é, cadê as empresas, então, aqui no Brasil, como as maiores do mundo? Elas estão lá fora. E aí, a gente tem que olhar as características dos desiguais que estão dando certo e a característica dos iguais que estão dando errado. Foi pensando nisso que nós da BX começamos a desenhar todo um apoio estratégico para as empresas de software. E a gente quer muito ajudar as empresas a olharem para a M&A, olharem para a inovação, olharem para o mercado, olhar para o time, verificar as oportunidades, olhar para a startup. Quem tem parceria com startup aqui? Quem tem parceria? Excelente. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui tem alguma solução de API, qualquer que seja, de uma startup usando lá no software? Que usa soluções? Quando você olha para uma startup que tem uma excelente solução, lá no MS-DOS, o que a gente olhava? A gente olhava para aquilo, chegava dentro de casa, passava a noite programando e falava, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Porque eu domino o Pascal, eu domino o COBOL. Vou fazer melhor. Hoje, você olha para uma solução de startup, olha para o que ela pode te entregar e vira e fala o quê? Investimento. Se eu tenho 1.200 clientes e esse cara tem uma solução e começando agora, esse é um casamento. Se eu tenho 1.200 clientes e esse cara está começando agora, esse cara precisa de quê? Clientes. Ele precisa de rampar. E você tem a solução da rampagem. Se eu junto esses dois, esse equity fecha ou não fecha? Então é isso, pessoal. É essa provocação, desse olhar, dessa nova onda, desse novo desenho, para onde que está indo o mercado e onde que tem ali oportunidade da gente ver, mas com um novo olhar, uma forma diferente. Espero que eu tenha contribuído aí com vocês. A semana que vem, dia 3, estou em dúvida aqui, Larissa e Paulo, acho que dia 3, nós vamos fazer um evento online, e esse evento vai ser para quem se interessar em dar esse passo ali para o CAS, Conselho as a Service. Pessoal, muito obrigado, bom evento para vocês, que vocês possam ter aí um dia com boas experiências e possam aproveitar.